Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim avaliando o clima. A gente tem aí uma aproximação do inverno a partir do dia 20, portanto, começa oficialmente o inverno no Brasil. A gente tem como característica uma chegada tranquila do inverno, pelo menos até agora os mapas estão mostrando isso. As temperaturas devem ficar mais amenas, enfim, e sem grandes volumes de chuva pelo Brasil afora. No entanto, depois disso, a gente precisa monitorar uma massa de ar frio que pode chegar aí na região. O monitoramento tá sendo feito lá no INMET. Essa massa de ar frio chegaria depois ali para o dia 25, depois do dia 25. Mas enquanto isso a gente não tem a confirmação, a gente monitora, obviamente, o que vai acontecer nos próximos dias. E tem aí um ar frio dominando ou predominando em boa parte do país ao longo de toda essa semana. E quem explica melhor para a gente é o Francisco de Assis Diniz, o chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET. Está aqui já o Francisco com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação. Vai ser uma semana de temperaturas amenas, um certo friozinho, enfim. Algum risco, alguma atenção especial, Assis? Ou não? Vai ser mais um predomínio aí de uma massa de ar frio mesmo pelo país? Seja bem-vindo. Bom dia, Alex. Obrigado aí pela oportunidade e bom dia também a todos os agricultores e produtores rurais aí do Brasil que estão ouvindo Notícia Agrícola, né? Ouvindo aí a condição do tempo. Realmente a gente tem uma condição aí favorável durante o início dessa semana, o decorrer da semana, Alex, de ficar temperaturas temperaturas amenas na região sudeste e região sul do Brasil, né? Em que o ar frio vai ficar alguns dias também estacionário no Oceano Atlântico, não deixando assim as temperaturas ficarem nem elevadas, nem tampouco muito baixas, né? Um pouco frio, né? Mas temperaturas relativamente assim consideráveis dentro da condição não de frio nem quente, né? Então a gente, como a gente tinha falado na semana passada, a gente vai ter uma entrada de inverno com temperaturas um pouco elevadas no Brasil. Sem frio no Brasil, a entrada de inverno quando chegar o inverno agora no dia 20. Mas depois disso, a partir do dia 25, é de se monitorar uma massa de ar frio importante, certo? Aí depois do dia 25, aí está vindo um ar frio bem intenso, né? Por enquanto ele está apresentando mais as condições de pegar toda a região sul, pegar Mato Grosso do Sul também, né? Com temperatura, com uma maior intensidade, fazendo com que as temperaturas realmente atinjam valores bem baixos, né? Então, a gente tem que monitorar depois pela frente o avanço desse ar frio, se vai avançar para a parte de sul de Minas Gerais, se tem algum risco de geada, mas isso só depois que a gente vai ver essa condição. Muito bem. A gente vai ficar de olho nessa condição. Portanto, o inverno chega com temperaturas mais elevadas e sem previsão de chuva, Assis? Exato, sem previsão de chuva, a gente vai ver isso aqui, Alex. Vamos ver as condições aqui em que, por exemplo, se você está falando isso agora, isso aqui é a previsão para o dia 20, né? Exatamente o início do inverno. O Brasil sem precipitação, sem chuva, né? Ou seja, região centro-oeste, sudeste, condições secura, sem chuva, né? E também grande parte da região sul. Tem um resto de uma frente fria chegando aqui no Rio Grande do Sul, onde deve causar algumas chuvas aqui na parte sul e leste do estado do Rio Grande do Sul, né? Mas a gente vê que tem grande parte do Brasil em que irá predominar a condição de estiagem com condição de ar mais seco em grande parte do Brasil, na entrada do inverno. Esse é o retrato do dia 20, então? Esse aqui é o retrato do dia 20 que a gente está vendo. Eu botei essa figura aqui especialmente só para a gente ver, né? E tem a condição das chuvas aqui no litoral do Nordeste, que normalmente acontece, que faz parte da climatologia do ano, né? E mês de junho, julho, ainda com chuvas aqui no litoral. Isso é normal, faz parte da climatologia. Chuva mesmo, só lá para o norte, ali para Roraima, tem bastante chuva, né? Chuva mesmo só nessa parte norte da região norte, Roraima, oeste e norte do Amazonas, aqui em algumas áreas do Amapá, e também a parte norte e noroeste do Pará, né, que acontece chuvas também ainda nessa época do ano. Legal. Bom, vamos ver onde choveu, Assis, se é que teve chuva aí nos últimos dias. Das chuvas que aconteceram, né?
Vamos ver as condições da chuva que aconteceram. Cadê aqui onde é que eu soltei? Aqui. Então, aqui a gente está vendo a mapa de precipitação dos últimos 5 dias, né? Mas a chuva aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, a chuva que aconteceu aí no final de semana, antes daquele frio, umas chuvas naquele dia, naquela sexta-feira que a gente viu de sexta para sábado, que estava uma condição de chover mais intenso aqui nessa área, aconteceu, né? E aqui nessa área, na parte central do Rio, da região sul, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde aconteceram, já tinha acontecido as chuvas, né? Então, permaneceu essas condições de chuva aqui em grande parte da região sul do Brasil. E tinha se eu não me engano, um risco. Tinha também, se eu não me engano, um risco de geadas ali nas serras catarinense e gaúcha, né? Se confirmou isso, Assis? Aconteceu ontem, né? Umas temperaturas em torno de 0 grau, aconteceu aí alguma geada lá naquela região. Hoje aconteceu temperaturas nessa região aqui do sul do Brasil. Vou mostrar o outro mapa aqui. A gente teve temperaturas de 1 a 3 graus, em que deve também ter ocorrido geada nessas regiões. Então, a gente vê aqui, ó, a temperatura hoje pela manhã, na madrugada, né, as temperaturas mínimas, aqui as temperaturas ficaram abaixo aqui de 4 graus, aqui na Serra também abaixo de 4 graus, então deve ter ocorrido alguma geada fraca nessas regiões aqui. Ali no sul de Minas tem um sinalzinho azul também, é geada tem ali, um sinal azul também, temperaturas na ordem aí dos 5 graus, mas não ocorreu geada nessas áreas aqui não, porque aqui, algumas áreas mais altas aqui, as temperaturas estiveram mais baixas também. Mas geada não, nessa área não. Tá. Boa notícia, pelo menos então, sem preocupação aí para a produção, né? Aí se a gente chamar agora a precipitação aqui, Alex, a precipitação de hoje para amanhã, hoje aqui, ó, algumas áreas aqui da região sul, algumas chuvazinhas, a gente vai ver depois aqui, na situação aqui, as últimas imagens satélites de hoje, amanhã, a gente vê aqui, ó, na região sul, essa nebulosidade aqui, que deve estar com condições de causar algumas chuvas isoladas no Rio Grande do Sul, mas é de maneira rápida. Mas não chega a ser um sistema robusto, né, Assis? Não, é uma coisa fraca aqui, se formando essa nebulosidade aqui, um abaixamento de pressão rápido que está formando, que deve causar algumas chuvas isoladas aqui na parte central e para a parte sudeste e leste do Rio Grande do Sul. A gente vê um negócio mais intenso aqui entre Alagoas com Pernambuco, quase com Sergipe, em que está ocasionando chuvas intensas nessa região também, né? Já choveu muito aqui em Alagoas, durante a noite para hoje pela manhã, durante o dia também, e a persistência ainda de ter chuvas mais intensas nessa região aqui. Em compensação, em boa parte do Brasil, nada de chuva, né? Em compensação, a gente vê que toda essa área aqui, como a gente viu naquele mapa da chuva por dia 20, né? Está persistindo toda essa área sem condições de chuva, né? Que também faz parte da climatologia nessas regiões, nesse período do ano, sem chuva, né? A gente vê as formações mais intensas aqui nessa parte norte da região norte. Da climatologia de chuva nessa época do ano aqui nessas regiões. Vamos ver como é que vai evoluir a semana aí? Então, vamos ver agora aqui a semana. Então, algumas chuvas aqui, essa chuva aqui para acontecer hoje no Rio Grande do Sul, mas de maneira fraca, né? Chuva de 3, 5 milímetros em algumas áreas. Quando for para amanhã já passa, já não tem mais, mas a gente vê aqui na costa leste do Nordeste, essa condição de chuva persistente, né? Que é devido ao sistema da alta pressão do ar frio, que está nessa região aqui, vai ficar alguns dias aqui, e o vento mais intenso jogando mais umidade na costa aqui, entre a Bahia e todo o leste do Nordeste com condições de chuva. Isso ao longo da semana inteira? Isso para amanhã e para depois também persiste essa condição semelhante, tá vendo? A mesma semelhança. E depois a gente já vê que lá para quinta-feira já tem a formação da nova frente fria chegando aqui no Rio Grande do Sul. Ah, tem outra frente fria chegando. Outra frente fria chegando no Rio Grande do Sul, mas isso aqui vai passar rápido também. Não vai avançar, Assis? Não vai avançar e vai correr para o oceano.
entendeu? Não avança e corre para o oceano. A gente vê, ó, que ele chega aqui na Uruguai e no Rio Grande do Sul já chega um pouco mais fraco, mas vai correr para o oceano, e a persistência dessa chuva aqui no litoral da costa leste do Nordeste, sempre associado com o sistema que está aqui causando, jogando uns ventos de leste e sudeste muito mais intensos na costa, jogando mais umidade, fazendo com que haja essas condições de chuva. E é esse sistema que esfria essa parte sem chuva aí do Brasil? É esse sistema que fica persistindo aqui vamos chamar aqui outro mapa, esse sistema que fica persistindo e trazendo, deixando as temperaturas um pouco mais baixas aqui na região sudeste, durante esses 3 dias, eu vou mudar aqui, a gente vai ver essa condição nesse mapa aqui. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo aqui o sistema de alta pressão, que tem um domínio grande sobre a região nordeste, sudeste e leste do Brasil, né, indo pela região sul, e o centro dela que está no oceano, né? Tá. Isso aqui para amanhã, depois de amanhã a gente vê que persiste essa condição e ficando esse predomínio desse padrão, esse padrão atmosférico em que não deixa sistema nenhum subir para norte, né? Então a gente vê que está formando frente fria aqui, chegando aqui na Argentina, aquela que vai chegar e causar chuva na região no Rio Grande do Sul novamente, né? A gente vai mais para frente aqui, lá quinta-feira também persistindo essa mesma condição, ó. Então, durante a semana está persistindo essa condição desse padrão. Então, quer dizer, é uma massa de ar frio que impede o avanço de novas frentes frias, então, é isso? É a massa de ar frio que passou e ela está interagindo com a massa da região centro-tropical. Fica mais tempo, né? Ficando mais dias aqui durante o decorrer da semana, fazendo com que, como ela tem um domínio grande aqui, aí faz com que haja um impedimento de subida de sistema frontal, novo sistema subir para norte. É isso que justifica, então, aquela falta de chuva e uma temperatura mais amena? É isso também que faz contribuir a falta de chuva, né? Temperatura mais amena, porque realmente quando tem essa alta pressão, ela impede a formação de nuvens, né? Ela deixa uma área de descendência dos ventos na atmosfera, de subsidência, e que impede a formação de nuvens, né? Aí deixa a atmosfera mais seca na parte do continente do leste do Brasil. Uhum. Muito bem. E daí, Assis, o que vai acontecer? No inverno, na chegada do inverno, no dia 20, você já mostrou que vai ser uma condição mais tranquila, sem chuva, enfim, mas depois começam as frentes frias a avançar, certo? Depois a gente vai ter um avanço de uma frente fria mais para norte, né? E um frio chegando lá depois do dia 25, né? O frio chegando com maior intensidade, pegando toda a região sul do Brasil, pega Mato Grosso do Sul com maior intensidade, o frio também pega uma rebarba dele também vindo para Rondônia, para o Mato Grosso, e depois a gente vai ver a intensidade desse frio chegando na região sudeste. Vai pegar a região sudeste? Sim, vai, mas por enquanto ainda não está indicando de pegar a região sudeste com maior intensidade, entendeu? Tá, tem que esperar mais um pouquinho para ver como é que vai evoluir, né? Exato, tem que esperar mais um pouco. Agora vamos ver a condição aqui da chuva pela frente, a médio prazo, né? Então, como a gente estava falando aqui, né? Aqui a chuva de hoje até o dia 22, 23, a gente tem aqui a condição ainda, praticamente todo o Brasil sem chuva e alguma chuva chegando aqui na região sul, que é aquela frente fria que vai chegar aqui lá pelo dia que a gente viu aqui nos próximos quatro dias dessa semana, né? E aquela condição de chuva na parte leste, né? Também, né? Na parte sul do Rio Grande do Sul, e alguma coisa aqui na parte leste, pouca coisa, né? A gente vê que o sistema frontal que vai chegar aqui, no Rio Grande do Sul, ele não vai subir, ele vai correr para o oceano. A gente só chega no extremo sul do Rio Grande do Sul, ó, tá. Depois para o oceano. Tá. Não vai avançar, não vai ter chuva, então, né? Ele não vai avançar para norte, ele vai correr para o oceano, porque os ventos vão empurrar de oeste para leste aqui, e aquele sistema que está aqui atuando, aquela alta pressão também impedindo a subida dele para norte. Perfeito.
Perfeito. Fica bem claro nessa Aí agora, imagem aí. quando a gente vai mais para frente, Alex, Hum, depois de 3, né? Então, lá pelo dia 25, por aí assim, aliás, 24 e 25, aí está chegando uma nova frente fria, né? Um novo sistema frontal. Aí esse já sobe mais para norte e já dá uma condição de chuva mais intensa, pegando o Paraná e pega também São Paulo e Mato Grosso do Sul. E já avança um pouco mais para norte. Essa chuva já chega em Minas Gerais também, já chega no Café de Minas, na região sudeste de Minas, já chega uma chuva um pouco mais considerada em Minas Gerais. Depois dessa frente aqui, depois dessa chuva, lá pelo dia 25, 26, é que está chegando um outro frio, né, mais intenso, que vai pegar toda a região sul do Brasil, pegando Mato Grosso do Sul, pegando também Paraná, pega todo o estado do Paraná também, esse frio mais intenso. mas daí é daquelas massas de ar frio para derrubar a temperatura mesmo, Assis. É aquela que vem realmente causando temperaturas bem baixas. Não dá para ver ainda se ela vai chegar na região de Minas Gerais, na região do Café, causando temperaturas baixas assim, né? Aham. Mas está sendo monitorado. Está sendo monitorado. Na próxima semana a gente já vai ver a condição dela chegando no estado de Minas Gerais, chegando no sul de Minas, né? Legal. Muito Tá bem. vendo aqui? Isso aqui é depois ainda do dia, lá pelo dia 25 em diante, né? Ou seja, o inverno começa dia 20 e a gente vai entrar o inverno até mais uns 3 dias pela frente, sem ter frio no Brasil. Aham. E depois, só depois disso que começa de novo a movimentação, frente fria, massa de ar frio chegando atrás, enfim. Daí começa outra realidade, certo? Aí começa exatamente que está mais ou menos chegando, ficando quase naquela sequência, né? Demorando algo de uma semana, quase 10 dias, e fica naquela sequência, né? Uma frente fria, o ar frio vindo atrás, na retaguarda, depois passa, vem outra frente fria novamente. Legal. Vamos monitorar então, atenção para o que pode acontecer, portanto, depois do dia 25. Até o dia 20, que é a chegada oficial do inverno, temos aí uma certa tranquilidade, com temperaturas amenas para mais elevadas e sem chuvas aí. Mas depois disso, as chuvas voltam a aparecer e as temperaturas podem cair de forma bastante significativa, em princípio no sul do país, mas pode avançar aí por outras partes do Brasil também. É isso que o IMET está monitorando e já na próxima semana a gente vai saber direitinho qual vai ser o trajeto aí dessa massa de ar frio. Certo, Assis? Exato, Alex, exatamente é isso mesmo, ok. Muito bom. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação. A gente volta ainda essa semana atualizando as informações do clima. Grande Ok, abraço. obrigado, Alex. Obrigado aí aos ouvintes da Notícia Agrícola. Eu desejo uma semana boa para todos vocês. Curtindo um friozinho, né, Assis? É. Isso aí. Obrigado, um abraço. Um abraço. Tá aí quem quiser mais detalhes, portanto, do clima, uma situação mais próxima aí da sua região, do seu município, pode acessar o site do IMET, lá tem como você escolher a cidade, enfim, escolher a região, para você entender como o clima vai se comportar por aí. É o www.inmet.gov.br, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.